Eu sou Renata Palmeira, do Reconecta News, e estamos aqui na Global Trade Summit 2025 com a equipe da Trust Group, que está completando 20 anos esse ano de 2025. E nós estamos aqui para conhecer um pouquinho desse momento da Trust com o Diego Rucaber, que é executivo, né, da Trust, já está há algum tempo lá, né? Já tem uma longa história. E o Regis, que é o nosso gerente de tecnologia. E nós vamos falar desse tema que é muito relevante, né? Tecnologia voltada, aliada ao comércio exterior. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu vou perguntar aqui para o Diego, que já é da casa já faz um certo tempo, como é que tu está vendo o mercado, né, de comércio exterior em Santa Catarina, com todas essas mudanças que estão acontecendo? Eu conheço a Trust há um certo tempo também, eu tive o prazer deles serem nossos clientes na época que eu era executiva. E como que tu está vendo toda essa mudança mercadológica que está acontecendo, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, né? Bacana, pessoal. Bom, primeiro é um prazer estar participando aqui do Global Trade Summit novamente. A Trust está participando pelo segundo ano consecutivo como uma das principais patrocinadoras do evento. É um evento que traz muita informação, né? O network, informação, assuntos muito relevantes para o mercado. E um deles vem realmente esses desafios e oportunidades, né, em relação ao comércio exterior a nível Brasil, mas principalmente em Santa Catarina, que é a nossa casa, onde nós iniciamos a nossa trajetória 20 anos atrás. 20 anos de mercado, 20 anos. Mais de 50 países que vocês atuam, né? A Trust tem uma certa força mais no de mercado. 300 colaboradores no grupo, que legal. Diretos, né? Então, a Trust ela é uma empresa que realmente acredita muito em Santa Catarina, acima de tudo. Sim. Mas a gente também conseguiu, ao longo desses 20 anos, ampliar nosso raio de atuação, né? Não mais só limitando a Santa Catarina, mas também levando as operações a nível Brasil hoje para atender as demandas dos nossos clientes, justamente por conta desses desafios que o comércio exterior vem nos trazendo, né? Então, hoje, o que nós percebemos aí do comércio exterior e o que nós estamos enxergando hoje como o principal desafio, trazendo para a nossa região Santa Catarina, né? Eu acho que é o assunto mais comentado, que já foi falado ontem nos painéis, hoje novamente. E amanhã, amanhã a gente vai ter um painel específico sobre reforma tributária. Então, esse eu acho, o principal desafio aí para os próximos anos, que nós aqui de Santa Catarina enfrentaremos, porque Brasil, né? Então, a gente tem um norte do que vai ser a reforma tributária, mas ainda está um pouquinho obscuro, a gente não tem o conhecimento total de como vai acontecer, né? Sim. Mas, sempre que há um desafio, também vem as oportunidades, né? Com certeza. Então, eu procuro sempre focar muito nas oportunidades que esse desafio vai nos trazer, né? Exatamente. E aí, vem Santa Catarina, né? Então, antes de Trust, todos nós que estamos aqui, a gente acaba vendendo Santa Catarina, né? E o que Santa Catarina pode entregar aí para o mercado, né, brasileiro e para o mercado de comércio exterior. Então, assim, Santa Catarina tem uma vocação para o comércio exterior. Sim. Como o Estado se desenvolveu ao longo desses anos, como o Estado continuará se desenvolvendo, né? E aí, realmente, a nossa região aqui, que é uma região de Itajaí, ela é sensacional nesse sentido, né? Sim. Mão de obra especializada, único estado com 5 portos, portos com um tremendo potencial de ampliação, que é isso que a gente estava discutindo hoje de manhã, né? E é diversificado, né? São 3 portos conteneiros e 2 graneleiros e com uma certa movimentação. Exato. Isso falando de zona primária, né? Isso. E aí toda uma zona secundária também, com outros terminais alfandegados, infinitos armazéns, que a Trust também tem armazéns gerais aqui em Santa Catarina. Temos 2 armazéns em Santa Catarina, um em Itajaí e um em Igaruva, no norte do estado, né? Sim. Justamente para dar suporte às operações após a liberação da carga na zona primária, nos portos, né? E aí não fica só focado na questão de benefício, é algo diferenciado que a Trust tem trazido, né? Exato.
Falando do desafio, né? Então, a Trust, desde lá de 2005, quando nós iniciamos a nossa trajetória, a Trust ela sempre teve uma visão além do benefício fiscal. Porque desde sempre a gente teve uma visão que o benefício é algo que poderia acontecer, e é o que está previsto aí para 2029, findar, né? Então, a Trust ela sempre procurou, desde o seu início, se posicionar não por benefício fiscal, mas por trazer uma questão de comodidade e um serviço de ponta a ponta para os nossos clientes, né? Então, hoje falando do grupo, começamos como trading, temos uma equipe robusta, são mais de 300 colaboradores, prestação de serviço puro em relação ao comércio exterior, e aí a gente foi ampliando o nosso escopo de atuação, né? Então, começamos com os nossos armazéns. Então, hoje nós temos 4 armazéns espalhados no Brasil, 2 aqui em Santa Catarina, 1 em São Paulo e 1 em Pernambuco, para dar suporte às operações do Nordeste. Investimos fortemente em tecnologia nos últimos anos. Que aí a gente está aí com o Regis, ele vai contar daqui a pouco um pouquinho da Trinity, dessa oportunidade que a Trinity tem, né? Exato. Então, temos a parte do agenciamento de carga, que é um serviço novo dentro do grupo. É uma empresa que a gente constituiu recentemente também para cuidar dessa parte da logística internacional. Então, hoje a gente realmente consegue entregar para o cliente um serviço de ponta a ponta, né? Cuidando desde lá da logística internacional, desde a origem até a chegada, liberação, fazendo toda uma estruturação e um estudo logístico e fiscal da operação para que o cliente ele se torne competitivo no seu mercado, né? Claro. E aí, após a liberação da carga, dando suporte nos nossos armazéns e o transporte nacional de entrega dessas mercadorias dos nossos clientes, né? Então, nem eu sabia que tinha todo esse serviço. Eu conhecia mais por ter trabalhado em zona alfandegada, mais os serviços, chegada, volume, a questão dos serviços em si na logística aqui, chegou, nacionalizou, vai para o nosso armazém, mas não sabia que tinha transportadora, nada. Exato. Então, todo esse serviço, então, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, isso vem ao encontro das oportunidades, não só o que a Trust enxerga do mercado, mas em relação ao que Santa Catarina está passando, né? Então, hoje de manhã a gente teve um painel muito interessante, que foi sobre a estrutura portuária de Santa Catarina, né? E aí nós temos visto investimentos pesados de todos os terminais. Então, a gente tem Portonave aqui investindo mais de 1 bilhão, Itapuá com crescente, com investimento pesado também, ampliação, né? E esse vai ser o diferencial lá na frente com a reforma tributária, né? Os clientes, independente de benefício, eles vão continuar operando por Santa Catarina pela nossa eficiência logística. A gente sabe que Santos hoje ele é o maior porto do Brasil, mas ele não comporta toda essa carga. E ele também não tem espaço para ampliação, que é o que nós temos aqui em Santa Catarina. Então, independente do benefício, a gente enxerga que o cliente continuará operando por Santa Catarina justamente por esse nosso DNA de comércio exterior, por pessoas qualificadas, serviços qualificados, toda uma infraestrutura muito bem montada. E aí é aquela parceria, né, do público e do privado, né? Então, o privado colocando investimentos muito fortes, o público, o governo do estado investindo também fortemente na questão de rodovias, ampliação dessa malha, né, justamente para dar esse escoamento da carga com bastante fluidez para os clientes. Né? Eu tenho visto bastante a respeito desses investimentos que estão vindo para Santa Catarina, principalmente focado na questão da logística, né? Então, a gente vê o nosso governo do estado buscando muitas soluções, tendo em vista que o nosso primeiro diferencial foi a questão do benefício fiscal. Mas hoje, o nosso diferencial é toda essa eficiência logística que a gente tem trabalhado para crescer cada vez mais, né? E mais do que eficiência logística, vou puxar aqui o Regis, tá só observando, tô de olho. Tô aprendendo. Então, Regis, obrigada aí por estar aqui com a gente para falar um pouco de tecnologia. Conta um pouquinho do que é a Trinity e o que é todo esse trabalho que o Diego faz de trazer o cliente, mas só que manter ele informado. Como é que funciona a Trinity e como é que é a parte de tecnologia dentro da Trust? Vamos lá, primeiramente, obrigado pelo convite, Renata. Como você já comentou, né, eu sou responsável pela tecnologia da Trust.
E é uma responsabilidade um tanto quanto assim grande, né? Que é um time de apoio. A gente não é a operação da Trust, então nós não falamos com o cliente direto, a gente não participa do processo de importação, a gente é o time que apoia toda a operação a funcionar. Então, como é que a gente pega tudo isso que o Diego acabou de apresentar, mostrou tudo isso pra gente, como é que a gente une isso tudo, como é que a gente agrupa, como é que a gente é a cola disso, né? Sim. Eu até faço um pouco dessa analogia com o pessoal, com o meu time, com a minha equipe, porque a gente precisa ser essa cola, a gente precisa unir isso tudo. E aí é onde vem a Trinity. A Trinity nasceu numa necessidade de Juliano, lá em 2020, eu estou só há 4 meses na empresa, então ainda estou aprendendo muito do processo de importação, de comércio exterior, mas a Trinity ela vem exatamente para suprir essa necessidade, de juntar essas informações, de prover ferramentas para a nossa operação e também para dar essas informações claras para o nosso cliente, né? Para o nosso cliente entender, desde ponta a ponta, aonde que essa Trinity, por sinal, estava passando aqui atrás aqui agora, nesse exato momento, e a gente consegue apresentar na Trinity desde o processo, a follow-up, a logística domiciliar, logística nacional, então a gente consegue apresentar dentro de uma ferramenta com um visual muito bonito, por sinal, eu tenho que puxar um pouquinho da tela aqui do meu lado, ela apresenta muito bem essas informações. Então, a gente consegue dar uma visão integrada da cadeia de suprimentos, que é o que a gente chama a Trinity hoje no mercado. A Trinity no mercado ela é uma Supply Chain Integrated View, uma plataforma disso. Então, hoje não existe nada parecido no mercado, a gente tem algumas outras plataformas de alguns outros... Eu não vou chamar de concorrentes, porque ainda é uma ferramenta nossa, interna, que a gente, talvez te dando um spoilerzinho aqui, pretenda lançar para o mercado em algum momento. Sim. Talvez seja uma das minhas, dos meus objetivos, dos meus desafios. Pode ser que sim, mas hoje, olhando para o mercado, nós temos várias plataformas de gestão da cadeia de suprimentos, mas nenhuma delas de integração dos N satélites que a gente tem dentro de um processo de operação tão complexo, né? Existem várias empresas fazendo vários pequenos serviços, né? Nós temos várias empresas de gerenciamento de carga. Uma empresa faz a parte do novo processo de importação, outro faz armazenagem, outro faz logística, gerenciamento de carga, então e o cliente fica por trás disso, né? Tentando buscar e conectar essas informações. Eu acho que é a parte mais complexa, né? Exato. Vamos lá, o agente de carga ele tem que catar a informação do armador para ver onde é que está a carga para poder passar para o cliente. Isso. Aí vem mais lá, chegou no armazém. O armazém tem o seu próprio sistema. Aí chegou na transportadora. A transportadora tem seu próprio sistema. Então, como é que o cliente fica refém de saber todas essas informações? Eu sei que hoje a Trust faz isso, faça essas informações, só que ter essa ferramenta eu acho que é de suma importância. Integrar tudo, né? Com certeza. Essa integração. E é o nosso objetivo integrar cada vez mais. A gente faz o processo operativo de ponta a ponta, né? Desde a importação ou da exportação do produto até a entrega do cliente, do nosso cliente. É óbvio que é um processo muito grande, nós não temos 100% desse processo mapeado dentro, mas é o nosso processo evolutivo da Trinity. Todos os processos que a gente entende que a gente tem que trazer dados brutos desses sistemas satélites para transformar isso em informação, até para a tomada de decisão do gestor do nosso cliente ou do time de operação dele que está operando, para entender o que ele tem que fazer, se ele tem que trabalhar numa demurge, se ele tem que olhar para o BL que não foi importado ainda. Eu não estou nem falando da parte de automações e melhorias que a gente traz para o próprio processo também dentro da plataforma, né? Sim. Mas essa é a ideia, né? A gente conseguir integrar para a tomada de decisão ser pautada em informação, né? Sim. Em negócio. E isso é um aplicativo? É um aplicativo ou é uma ferramenta que é enviado para os clientes de vocês? Como é que funciona? Hoje nós temos uma ferramenta web, tá? Então tem um URL, tem um link, vocês, uma tem página. Um sistema ali que vocês criaram. Perfeito, é uma página da Trinity. E nós também temos aplicativo Android e iOS para a pessoa acessar todos os dados do processo na mão dela. Celular. Exato, no celular. Que maravilha. Eu sempre digo que as informações têm que estar na palma da mão. Tem que estar no celular. Porque hoje o cliente ele quer facilidade, né? Então, a partir do momento que ele recebe essa informação, ele tem que estar com ela no celular. Estou aqui, acompanhando todos os processos que estão acontecendo. Time, sim. É muito então, bacana.
Isso facilita muito, né? E a Trust, ela é o E é nosso bem próprio visual, cliente, né? né? Nossa, É bem visual. Eu visual. gosto dessa questão de ser bem visual, porque facilita o entendimento do cliente. Então, números aí, eu sempre falo contra fatos e dados, não argumentos, né? Então, a gente vê tempo de operação, a questão de tempo desde a aquisição, desde da compra até a entrega, né? Eu acho que é uma das principais preocupações, porque aí falando um pouquinho na gestão financeira, fluxo de caixa, né? Principalmente o asiático, eu sei porque muito processo com a China, e o asiático, tu tem que chegar e antecipar o valor para ele produzir. Sim. E aí isso vai levar 120, 180 dias para me ter esse fluxo de caixa de novo. Então, como é que eu faço, trabalho essas questões para que o cliente não tenha problema de caixa? Sim. Porque eu acho que essa é a maior preocupação Caixa, de quem importa. estoque. Sim, estoque ficou durante muito tempo, né? Durante a pandemia, a gente teve muito problema de estoque desregulado, né? Todo mundo traz muito, Imagina. não parou a China, Segura. não tem mais. Foi bem complexo, né, Exato. Diego? Tu já sabe bem o que é isso? Eu não posso reclamar. A tecnologia foi muito requisitada nesse período de pandemia. Aham. Foi onde as empresas cresceram fortemente em tecnologia também. Sim. E aí eu queria até puxar, você comentou sobre tempo, né, que tem que se preparar para esse Sim. período, 150 dias, às vezes para a parte financeira, até para a questão de previsibilidade de quando vai chegar as coisas. E aí a gente traz um viés muito interessante na Trinity também, Aham. que é a utilização de inteligência artificial para a gente conseguir calcular a previsibilidade de navio. A gente já sabe que aquele navio nessa rota... Não dá para acelerar o navio? Só se a gente mudar um pouquinho. Aí é outro tipo de tecnologia, né? Embarcada lá dentro do navio, né? Mas nesse caso a gente consegue talvez ter a previsibilidade, né? Então, usando ferramentas como inteligência artificial, que está em voga, né? Está em pauta aí, na verdade, a gente consegue fazer a previsibilidade. Hoje é uma das coisas que a gente está lançando aí nos próximos dias, dentro da Trinity, é exatamente isso. A gente consegue, pegando as rotas, é Xangai e Itajaí, por exemplo. A gente sabe que esse navio em específico leva um certo tempo para chegar de Xangai e Itajaí. Ele já fez essa rota várias vezes, em vários processos dentro da Trinity. Né? A gente consegue fazer a previsibilidade e analisar. E já dá uma previsão bem mais realista para o nosso cliente. Olha, a previsão de chegada está aqui, vindo do armador, ou vindo, né, do processo em si só, do comércio exterior, mas a nossa previsibilidade pautada nisso, é essa daqui. E aí dá para evoluir. Hoje a gente está fazendo a previsibilidade com base nas nossas informações de banco de dados dos processos que já realizaram com a gente. Mas a gente consegue evoluir. Vamos trazer tempo, né? Ou peraí, vai ter uma tempestade talvez em tal lugar, talvez atrase. Geopolítica, teve um canal lá que está sendo bloqueado, talvez tenha que movimentar para o outro lado. Tudo isso, é interessante. Se a gente popular a nossa inteligência artificial, a gente consegue ter. Então é para esse caminho hoje que a Trinity está mirando. Não só para mapear o básico do processo e unir os processos, mas também evoluir eles, né? Trazer uma informação a mais para dentro do... Isso é bem importante, porque eu me lembro no período que eu estava com um programa, né, que eu estava comentando com vocês, que eu fiz um programa, não sei se vocês lembram, um navio da Evergreen, ele encalhou no canal de Suez. E que desespero. Eu não era da área na época e estava na minha cara o tempo inteiro. O mundo todo aquele navio lá. Sim, mas isso impactou porque assim, a rota teve que mudar, ou muitos navios ficaram lá parados, aguardando, e isso impactou na movimentação de todo mundo. Exato. Então, foram 6 dias, eu lembro muito bem, né? 6 dias que foram a todo momento, o pessoal noticiando o que estava acontecendo, porque isso mexe com a economia do mundo. E aí vocês, vamos dizer... Espero que não aconteça, né? Com essa ferramenta, vocês conseguem, se acontecer isso, vocês conseguem fazer essa previsibilidade e alterações do que pode acontecer. Hoje a gente tem um exemplo clássico que dá para usar como base de informação para isso. Então, se a gente sabe que eles levaram em torno de 6 dias para poder arrumar o problema que foi causado, a gente já sabe que problemas parecidos com esse geralmente levam esse tempo. Sim. Então, a gente já reorganiza a previsibilidade. E isso dá uma tranquilidade para os nossos clientes, pelo menos, saber. Eu até uso bastante também desse argumento para as pessoas que trabalham ao meu redor,
que é, não importa o tempo que leva, propriamente dito, importa realmente a previsão que você entrega para a pessoa poder se organizar. Se vai demorar mais ou se vai demorar menos do que aquilo que a gente passou, é questão de comunicação, é questão de a gente entender. E usar a tecnologia para fazer essa comunicação é o que tranquiliza todo mundo. Porque assim, ó, se o frete aumenta, se o frete diminui, o pessoal vai continuar tendo que trazer coisa. É óbvio que modifica e movimenta, mas a comunicação e a praticidade na comunicação para tu tomar a decisão estratégica com base na informação, acho que é o que é mais importante, né? Antecipação também, né? Se antecipar com os problemas. E, obviamente, mapear riscos e trabalhar em cima de riscos. Show de bola! Tendências. Vamos falar de tendências. Tendências tecnológicas, tendências de mercado. Vocês estão, vamos dizer, vocês falaram agora sobre a reforma tributária e, além da reforma tributária, oportunidades com esse sistema. Então, é uma tendência da Trust estar trabalhando sempre essa antecipação, acho que é a palavra, né, que eu posso utilizar. Previsibilidade. Previsibilidade das informações. Então, a Trust ela tem esse viés para que ela continue crescendo no mercado de estar sendo previsível para os seus clientes. A gente fez uma pesquisa de mercado alguns anos atrás, juntando palavras que vinham à mente dos nossos clientes quando definiam a contratação do nosso serviço. E a palavra mais citada, e a gente pegou isso para nós, foi comodidade. Então, o cliente ele se sente muito cômodo em trabalhar com a Trust por N motivos. Sim. Pelo serviço de ponta a ponta. Sim. E por ter essa previsibilidade, essa facilidade das informações. E a Trinity, ela vem de uma forma simplificada, trazer para o cliente as informações na palma da mão. Sim. Então, assim, eu sou já um pouquinho mais antigo no comércio exterior, né? Então, eu já trabalhei até com o papelzinho lá, que você tinha as pastinhas do processo. E era terrível. Você queria saber uma informação do processo, você ia lá, ligava para um, mandava e-mail para outro, e você ia buscando várias pessoas para ter uma informação, né? E hoje a Trinity, ela resolve isso. Então, o cliente, com poucos cliques, ele consegue saber exatamente o que está acontecendo no processo dele em relação a tracking. Então, vem a previsibilidade de informação, mas também vem a comodidade de todas as informações estarem centralizadas numa única plataforma. Então, por exemplo, e não só dos processos que estão acontecendo, mas dos processos que já foram encerrados. Então, hoje nós temos clientes que têm dentro da Trinity um banco de dados de processos desde 2019. E nós que trabalhamos com comércio exterior, a gente sabe que a gente está, por exemplo, 3 anos depois vem uma notificação da Receita Federal e aí você tem que começar a buscar documentos, processos, às vezes você já arquivou. A Trinity, ela resolve isso de uma forma muito simplificada. Você pega ali a referência do processo, todos os documentos do processo estão organizados dentro da plataforma, então é online, o cliente não precisa ficar fazendo pastinhas aleatórias dentro do sistema. Tudo está ali muito fácil organizado. Ele tem o tracking das informações, e a Trinity, ela gerencia não apenas a parte da importação, mas também a parte da logística nacional, contanto que o cliente opere nos nossos armazéns. Isso que eu ia te perguntar. Se o cliente opera em outro recinto, outro armazém geral, vocês conseguem ter essas informações? Eu sei que deve ser mais complexo, né? Porque aí vocês têm que buscar a informação dos parceiros. Aí eu tenho que trabalhar. Aí é com ele. Mas a carga que está dentro dos nossos armazéns, em qualquer um dos 4 armazéns espalhados no Brasil, o cliente consegue enxergar o seu estoque. E aí, por exemplo, dentro da Trinity, a gente consegue colocar alguns avisos. Então, o cliente lá tem produto X, Y, Z, e o estoque mínimo dele, que ele define como estoque mínimo de segurança, são 10 toneladas. Quando chega nesse estoque mínimo, o sistema já gera um alerta automático. Você atingiu o seu estoque mínimo, está na hora de fazer uma nova compra. Opa, gostamos disso. E faz dentro da Trinity. Exato. O sistema faz tudo via sistema. Sistema. Obviamente que passa, né, pelo aval do comercial, que faz toda a simulação, faz toda a apresentação comercial, mas ele consegue pelo menos fazer o início, né? Abrir o processo ali com a gente, daí já deixa tudo antecipado. O Diego, com sua maestria comercial, apresenta tudo de novo. Mas para os clientes de casa fica tudo muito mais fácil, né? Hoje, quantos clientes a Trust tem?
Hoje, na parte de... São muitos. Boa pergunta, São Renato. muitos. Mas ativos, hoje, a gente tem mais de 150 clientes no grupo ativos, né? Clientes atendidos ao longo da trajetória, mais de 5 mil clientes. Porque daí vem, inclusive, a parte de produtos, né? Então, hoje, a Trust, por exemplo, ela funciona para marcas estrangeiras. A Trust ela é uma ferramenta para que essa marca entre no Brasil. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma linha de distribuição de suplementos alimentares, que nós somos contratados dos fabricantes americanos. Então, eles utilizam a nossa estrutura, todo o nosso know-how, toda a nossa logística. Boa, marca. Exatamente. Procura lá, tem o site lá, Trust Nutrition. Então tá. Falando aí, vocês, então, 150 clientes. Esses clientes são de algum segmento específico ou tem algum segmento que vocês têm maior atuação? O nosso principal segmento de atuação, ele é o segmento químico. E aí, quando a gente fala do segmento químico, ele é bastante amplo, né? Então, hoje a gente tem desde o cliente que importa uma matéria-prima para fabricação de explosivos. O que envolve Receita Federal, Polícia Federal, Exército. Os órgãos anuentes a gente trabalha com todos. Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, Anvisa. Temos todas as licenças. E todas essas certificações vocês fazem para os clientes. Porque e nós temos também. E o cliente precisa ter. Tem que ter. Vocês então, fazem essa certificação para os clientes. Nós auxiliamos os clientes nesse sentido também. Hoje nós temos um departamento regulatório dentro da Trust, que é formado por farmacêuticos, engenheiros químicos, veterinários, que prestam suporte para os clientes também, não essa consultoria, assessoria, quando há necessidade de tirar alguma licença específica junto a esses órgãos anuentes. Então, o químico é o nosso principal segmento de atuação, mas nós atuamos em vários outros segmentos, né? Então, segmento de luxo, equipamentos, máquinas, equipamentos, pneus, automotivo. Sim. O único segmento que a Trust não está inserida, e aí é por uma opção da Trust, é o segmento do bazar, 1,99. Todos os outros segmentos a gente tem uma atuação importante, mas o químico ele é o carro-chefe, até por conta da história lá do nosso CEO lá atrás, antes da Trust, né? Que ele era um industrial do segmento químico, né? Então ele saiu da indústria e foi para o serviço. Eu me lembro de uma vez, até comentei com o Juliano, um dia que eu estive lá visitando vocês, que foi bem no começo. Eu cheguei quando um dos executivos me convidou para ir lá e eles estavam montando o escritório. E na época era um escritório bem menor e o negócio foi crescendo, e agora ver todo esse trabalho, 20 anos aí de mercado, com toda certeza é muito gratificante ver o crescimento desses clientes. E a Trust foi um que eu acompanhei. Eu estou há 25 anos na área de logística e comércio exterior. Não surtei, gente. Estou aqui, linda e plena com vocês. Estou adorando essa questão da tecnologia, porque a gente vê a importância. Eu falo muito de tecnologia e tendências. Esse ano, no nosso stand da Intermodal, a gente trouxe a questão dos humanoides, né, que estava sendo lançado na China, na Canton Fair, e aí a gente levou para a Intermodal um humanoide para mostrar que a tecnologia é o que faz a diferença nas empresas hoje, né? Porque é informação. Tomada de decisão rápida, né? Você precisa da informação para uma tomada de decisão rápida. Cada vez mais você precisa ter essa tomada de decisão rápida. Com certeza, com certeza. Eu até, Renata, eu gosto de ter uma postura um pouquinho diferente da postura dos profissionais de tecnologia do mercado. Porque a gente ouve muito sobre as coisas que estão no momento. Inteligência artificial, é humanoide, é blockchain, é Bitcoin. Então, essas informações, elas difundem, né? Elas chegam na boca do público muito fácil. Mas eu tenho uma postura um pouquinho diferente. É super interessante a gente olhar para essas tecnologias e a gente entender aonde a gente pode aplicar elas. Sim. Mas não vamos sair voando que nem um balãozinho de gás hélio, vamos olhar primeiro para os nossos processos internos e ver o que a gente pode usar com tecnologia
Pode ser com tecnologia mais nova, mas olhar para os processos mais básicos. Nós estamos falando sobre uma PL agora, nas plenárias, sim, 442. né, falando sobre Lei Geral do Comércio Exterior. Então, a lei está no básico ainda. Por que a tecnologia tem que estar avançada? Não, vamos olhar para a tecnologia no básico primeiro. Tem gente perdendo documento fiscal nas empresas. Tem gente que não sabe o que está acontecendo no processo. Mesmo porque a Receita exige no mínimo 5 ou 10 anos, né? Como é que eu vou tomar a decisão estratégica de negócio se eu não tenho dados transformados em informação? Então, trabalhar em dados é algo também bem forte no mercado, mas que tecnologia que eu uso? Como eu faço? Então, olhar primeiro para essa vertente, trazer profissionais de tecnologia que estão aptos para a gente poder olhar para essa vertente de dados, informação e tomada de decisão estratégica. Show de bola. Olha, cada vez mais estou me encantando por essa oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho mais da Trust e de todas essas oportunidades que a gente está trazendo aqui na Global Trade Summit e o quanto isso é impactante, né? Gostaria que vocês passassem, por favor, o contato, deixassem as suas considerações finais. Estava vendo aqui, nosso tempo tá indo. Então, é que a gente vai conversando. Quando já deu 40 minutos que a gente está aqui. Olha que rápido. Então, quando a companhia é boa, o papo é gostoso. Se deixar, vai mais umas 2 horas. Né? Isso é verdade. Então, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais do que a Trust tem aí de oportunidade no mercado, para que a gente possa, infelizmente, acabar. Legal. Tá dando nosso... Bacana. Renata, assim, a gente tem se estruturado ao longo desses 20 anos, realmente, tornando a empresa cada vez mais robusta, né? E aí até buscando oportunidades fora do Brasil. Então, nós abrimos uma Trust nos Estados Unidos também, justamente para ter uma visão mais global, né, de oportunidades de negócios. Hoje a gente atua aí tanto na importação. A importação ele é o carro-chefe ainda. Também atuamos na exportação. E aí esse escritório nos Estados Unidos também está nos permitindo outras possibilidades de negócio, né? Porque, novamente, a gente volta lá naquele desafio que as tradings vão enfrentar nos próximos anos, né? Trading por benefício fiscal, a tendência é que essas não tenham mais uma razão, um motivo de existirem, né? Então, cada vez mais a gente está investindo na tecnologia, na estrutura, nessa possibilidade de trazer vários serviços agregados para o cliente, um complementando o outro, justamente para que o cliente ele tenha mais tempo para focar no seu negócio. Sim. Eu costumo brincar com os nossos clientes. Por maior que seja a empresa, nenhuma delas é um negócio de importação e exportação, é o negócio principal da empresa. Ela é uma atividade meio do negócio, por maior que seja a empresa. Diferente das trades. Então, a importação e a exportação, ele é o nosso negócio-chefe, né? E a gente precisa estar muito antenado, pensando em possibilidades, justamente para a gente levar alternativas para o cliente. E aí vem o propósito da Trust. O nosso propósito perante ao mercado e aos nossos clientes é tornar os nossos clientes maiores e melhores nos seus negócios, né? Sim. Então, a gente tem feito investimentos muito fortes, tanto na tecnologia quanto na parte dos nossos armazéns, serviços agregados, justamente para que o cliente ele consiga focar aí no seu negócio, trazendo oportunidades inclusive de fora, buscando investimentos lá fora também, justamente para estar dando esse fomento aí para os nossos clientes crescerem, né? Crescerem de forma saudável. É algo que eu sempre falo, né? Eu falo, se os meus clientes crescerem, eles vão querer sempre ficar comigo. Exatamente. E vão sempre me buscar para ter sempre soluções para o mercado deles. Exato. Então, eu concordo plenamente com esse propósito. É o propósito da Trust. Tornar empresas maiores e melhores. Regis, sim, é o seu momento de falar. Conte para nós aí o que você vê o futuro, como você vê o futuro da Trinity. Olha, a Trinity ela tem um potencial gigantesco de mercado. Talvez, eu até brinco com o Juliano que ele vai deixar a Trust de lado em algum momento e ficar só com a Trinity. Será que eu vou ter que aprender tecnologia? Olha, é importante. Mas a brincadeiras à parte, tem um fundinho de verdade, porque a Trinity ela tem um potencial, independente de
de quem está fazendo o agenciamento, de quem está fazendo a armazenagem, de quem está fazendo a logística internacional disso, a logística domiciliar. A Trinity ela tem a capacidade de integrar todas essas informações com todos esses satélites do processo de comércio exterior. Não só do processo de comércio exterior, mas do processo de supply chain. Então, digamos que a gente tem uma fábrica hoje no Brasil que ela precisa importar 30% da matéria-prima dela e o resto 70% ela precisa trafegar nacional. Ela consegue trabalhar com os dois dentro da Trinity. Ela consegue trabalhar com a parte internacional e ela consegue trabalhar com a parte nacional. Então, ela consegue a plataforma consegue fazer esse controle. Integrar, não controle. A gente faz uma integração das informações. Isso. Hoje a gente ainda não faz o controle. Pode ser que no futuro exista um módulo dentro da Trinity para a gestão do supply chain. Sim. Não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje é na integração da informação. Então a Trinity ela tem um potencial gigantesco. Hoje, com a minha entrada no Trust Group, foi exatamente para mirar a Trinity, um dos meus principais objetivos, mirar a Trinity para ela ser uma ferramenta muito forte dentro desse processo supply chain. Que a visão dela há 2 anos atrás era a possibilidade de ir para o mercado. Agora não. Agora a gente parou e olhou, peraí, tem muito processo. Exato. Vamos olhar para as ferramentas, vamos usar a própria Trust como uma caixinha de areia. E o legal da ferramenta Trinity, hoje falando de Trust, né? Então ela é uma ferramenta, claro, a gente coloca à disposição dos nossos clientes, mas ela também é uma ferramenta para o nosso uso interno. Sim. Então hoje os nossos analistas também eles utilizam muito a Trinity, porque tanto o cliente está acompanhando seu processo, mas nós como analistas e prestadores de serviço, Sim. a gente também precisa estar acompanhando. Sim. E quanto mais simplificado for, quanto mais fácil for, tanto para o meu cliente quanto para o meu analista, melhor. Sim. É uma coisa que o Regis acaba falando muito, né? Então, o analista e o analista de trading da Trust, ele tem que ter tempo justamente para ser um consultor do cliente. Sim. Mas para ele ter esse tempo, ele precisa ter as informações ou a sua rotina muito facilitada para que ele tenha tempo para isso. Quando o analista está o dia todo ali buscando informações, correndo atrás de documentos, buscando um tracking num container, ele não tem tempo de ser consultor, de trazer ideias para os clientes. Sim. Então a Trinity está possibilitando justamente isso, que os nossos analistas eles tenham mais tempo livre para que eles enxerguem a operação do cliente e consigam não apenas executar, mas dar sugestões de melhoria no processo dos nossos clientes. E aí vem a possibilidade das empresas que não utilizam, talvez, né? Como eu comentei, só 30% da produção delas estão num processo de importação, que podem sim utilizar a Trust, por que não? Mas e os outros 70%? Elas também podem utilizar a Trinity para integrar essas informações e facilitar o processo logístico deles. Pergunta que não Pode quer falar. calar. Fique à vontade. A Trinity hoje é uma ferramenta exclusiva dos clientes Trust. Hoje sim. Neste momento, sim. Nesse momento. 100%. Pode ser que no futuro pode É o vir nosso diferencial de comodidade também, né? Sim. Um dos. Então a gente traz a Trinity como um diferencial de comodidade. Ela já foi essencial para fechamento de clientes. Informação é tudo, né? Quem tem informação está na frente, né? Eu lembro... A informação é o novo óleo, né? Que Exato. a gente precisa muito. Né? Eu tive no ano passado em negociação com uma grande multinacional. E aí a gente, quando fala de multinacional, a gente imagina que o pessoal é super organizado, tem todos os sistemas possíveis e imagináveis. Empresa Nem grande, sempre né? é assim, né, pessoal? E esse cliente, ele veio com uma dor muito forte para nós, que era ter acesso às informações de uma forma muito facilitada. E aí eles enxergaram justamente esse diferencial na Trust por conta da Trinity. E a Trinity, ela foi assim, o comentário do cliente: Diego, trading tem um monte. Benefício fiscal, o teu é igual do A, do B, do C e do D. Qual é o diferencial de vocês? Sim. E aí a gente começou a apresentar a Trinity, aprofundar a Trinity. Esse é um diferencial. Sim. E aí realmente a gente conseguiu conquistar esse cliente justamente por esse diferencial tecnológico hoje da Trust, né? E é isso que eu acho que as empresas devem buscar no mercado, né? Diferenciação. Fazer o mesmo, ainda mais a nossa região, que é uma região Exato. que é muito focada na parte de comércio exterior. Exato. Então, tem muita trading, tem muito despacho, tem muito agente de carga, mas o que tu faz de diferente? Qual é a dor que o mercado está sentindo e está precisando, né? E, nossa, me encantei pela ferramenta, isso é muito bom.
que quando a gente se apaixona pelo negócio, fica mais fácil da gente falar, inclusive. Renata, por favor, me deixe comentar aqui, porque daqui a pouco eu volto para casa, né? Volto para a Trust, e o pessoal da Trust vai falar, pô, mas só falou da Trinity, só falou de ti. Não, peraí. A gente tem uma equipe, a gente tem um andar inteiro só de tecnologia dentro da Trust. Está convidado a ir lá conhecer. Por favor, conheça. Nós temos mais de 6 monitores com todos os servidores, tudo mapeado. Então, se cai um processo nosso, a gente já sabe o que está acontecendo. Tem todo um controle de infraestrutura, de rede, de firewalls com segurança. Então, não é só Trinity mostrando informação integrada. A gente tem toda uma equipe de analistas de negócio, analistas de sistemas, de desenvolvedores de operação, que é o famoso DevOps, para cuidar dessa parte dos servidores. Nós temos desenvolvedores que fazem não só o desenvolvimento da Trinity, mas também de automações para dentro dos nossos processos operacionais da Trust. Então, tudo isso nos dá a tranquilidade de montar um comitê de LGPD, um comitê de segurança da informação e manter talvez uma OEA que a gente não pode ter por ser uma trade, mas focar numa melhoria de uma ISO 9001 em processo, qualidade, a gente pode focar numa 27001 de segurança da informação, numa 28000 da cadeia logística. Então, tudo isso dá tranquilidade para a gente poder dar segurança que o dado do cliente está passando, que o processo está acontecendo e que o time de apoio de tecnologia está preparado para atender. Eu sempre falo, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não. Tem toda uma equipe de suporte para fazer o negócio acontecer. Exato. E eu faço questão de ir lá levar um pouco da nossa equipe para apresentar um pouco no mercado, um pouco mais, né? No mercado, isso aqui foi só um bate-papo, nosso tempo está acabando, mas foi só um bate-papo para que mercadologicamente a gente possa apresentar essa ferramenta que eu acho de suma importância, informação. E vou pedir, Diego, deixe por favor os teus contatos, tá, como executivo, e para que o pessoal possa legal. Entrar em contato contigo e quem sabe vir a se tornar cliente da Trust, hein? Legal. Bom, pessoal, vou deixar meu WhatsApp, é o 47 99793 0351. No LinkedIn também, Diego Rucaber, mas o sobrenome é um pouquinho diferente. É difícil, então chama no WhatsApp e aí a gente consegue entender um pouquinho do que vocês estão precisando, levar soluções. A ideia da Trust para os clientes é realmente ter uma visão muito consultiva de cada cliente. E nenhum cliente é igual. Então a gente olha cada cliente de uma forma muito pontual. A gente procura entender não só o processo de importação, e esse é um diferencial também da Trust. Sim. É toda a operação do meu cliente, então a gente faz o serviço de trás para frente. Né? A gente vai entender quem é o cliente do nosso cliente e a gente vai voltando com esse processo para a gente entregar a melhor solução possível. Uma das coisas que eu amo no comércio exterior é a especificidade de cada cliente. Exato. Se é máquina é um processo, se é química é outro processo, se é carga-projeto é outro processo. Então, isso acaba sendo de uma importância ter uma equipe especializada para isso. Regis, sim. Por favor, passe seus contatos aí para que eles conheçam um pouco mais da ferramenta Trinity. Pode deixar. Eu vou passar meu WhatsApp também, acho que fica mais fácil. Então, o número é o DDD 47 99192 4004. Pode mandar uma mensagem lá. Pessoal da tecnologia também, se quiser, né? Principalmente do Vale do Itajaí. A gente tem grupos de desenvolvedores, grupos de pessoal de infraestrutura também. Então, fiquem à vontade de mandar dúvidas, mensagens. A gente está à disposição de não só falar e mostrar o que a gente tem de potencial tecnológico, mas de difundir o conhecimento da tecnologia. É muito importante que todo mundo cresça junto para que a gente consiga fazer as integrações. Então, todos os satélites, os sistemas satélites que a gente tem no mercado, é muito importante que eles também evoluam. Então, essa informação precisa ser difundida. Fica aí meu contato. Se quiser mandar um e-mail para mim, é regis.dias@trust.group. E fica a critério de vocês entrar em contato comigo e conversar, tá bom? É isso aí. Bom, eu tive a oportunidade de estar aqui com a equipe da Trust Group, falar a respeito dessa nova ferramenta, e aqui na Global Trade Summit você tem a oportunidade de estar com os maiores de Santa Catarina. Tá aqui um exemplo disso. Tá certo? Grande abraço e com certeza a gente vai se encontrar muito mais ainda. Obrigado, pessoal. Até mais, tchau. Tchau, tchau.